Quando você encosta num balcão para fazer um pedido e o atendente passa reto, o que você sente? O que você tem vontade de fazer? No episódio de hoje, vamos explorar sobre os impactos da experiência do cliente e como podemos nos preparar e preparar a nossa equipe para oferecer melhores experiências ao nosso cliente. Eu sou Fê Ferfila, empreendo desde 2017, sou consultora certificada Mercado Livre e Olish e mentora de negócios. Semana passada a gente falou bastante sobre reputação, e grande parte dos pilares dessas métricas da reputação estão em torno da experiência do cliente. Uma entrega no prazo, um bom atendimento, uma agilidade. Então a gente precisa cada vez mais pensar em estruturar essa experiência. Antes de entrarmos no conteúdo do programa de hoje, que tal você clicar no botão de compartilhar e enviar essa live para 3 pessoas que já vendem ou querem começar a vender online? Juntos a gente pode fortalecer e aprimorar o nosso mercado. Eu conto com você. Eu quero começar o Tração de hoje com 2 dados. O primeiro é o seguinte: de acordo com a Bain & Company, aumentar a retenção de clientes em 5% pode elevar os lucros da empresa em 95%. E por que a retenção ela é tão poderosa? Vamos refletir um pouco sobre isso. Quando a gente, principalmente para quem trabalha com loja virtual, é aqui um pouquinho diferente da dinâmica de marketplace. Você precisa investir em tráfego. Então, colocar dinheiro, verba lá no Google Ads, no Meta Ads, para rodar aqueles anúncios entre os stories. Então, quando a gente está assistindo stories, a gente vê os anúncios. Então, você pode fazer esse investimento em tráfego pago. E aí a gente paga para conquistar esse nosso cliente. E aí esse cliente comprou. Vamos fazer uma continha básica aqui. Vamos supor que custou R$10 para a gente conquistar esse cliente. E ele comprou um produto de R$50. Então foi alto, né? Às vezes você não tem R$10 na sua margem do preço ali do produto para sustentar ali uma margem positiva. Mas se a gente consegue reter esse cliente, o que significa isso? Fidelizar, trazer ele de novo para a nossa empresa. Então a gente comprou esse cliente e vende para ele de novo com algumas estratégias e a gente já vai falar sobre isso. E esse cliente volta e compra um produto também de R$50. O tempo dele ali, né, o custo que ele teve de investimento dentro da nossa empresa foi de R$100 nessa vida dele, né, o LTV dentro da nossa empresa. Então, R$100 e custou 10, esse R$10 dilui no tempo desse cliente dentro de casa, nas compras que ele vai fazendo dentro da nossa empresa. Se ele volta uma terceira vez e compra o mesmo produto de R$50, a gente já elevou o ticket dele ali para 150 e ele só custou R$10. Então veja o quanto a gente consegue potencializar o nosso lucro, se a gente consegue trabalhar estratégias de retenção. Bora pensar. Para fazer isso acontecer dentro da sua loja virtual. Em marketplace essa dinâmica é um pouquinho diferente, mas se a gente consegue oferecer experiência muito boa, se a gente tem produtos exclusivos, a gente pode fazer com que o cliente volte. No nosso primeiro episódio, que a gente teve a Patrícia como convidada, ela vende café. E ela trouxe pra gente essa noção de que o cliente ele pode voltar, porque café a gente toma todo dia. Então o cliente ele volta, é um produto recorrente. Então como que a gente pode pensar para trazer esse cliente também de marketplace? É mais desafiador, mas pode ter alguma saída aí. E aí a gente pode pensar então nas estratégias para reter esse cliente. O primeiro é a gente pensar num programa de fidelidade com cashback. É simples de implementar, tem ferramentas no mercado para fazer isso, que integram aí no seu site, e você oferece um cashback. A gente está acostumado como consumidor de ir nas lojas e as lojas liberarem esse cashback. E às vezes a gente volta, às vezes não. Mas é uma opção que a gente pode deixar no cliente para que ele volte a comprar com a gente. E a gente reduza esse custo de aquisição que a gente falou lá no começo. Outra dinâmica zero custo aqui é mandar um e-mail de pós-venda com sugestão de produtos complementares. Então, se você vende um produto que você pode oferecer alguns complementares, então, pegando o exemplo do café, eu posso oferecer xícara, eu posso oferecer um outro tipo de café, então a pessoa comprou em cápsula, de repente a gente pode ver se ela quer experimentar o drip. Enfim, a gente pode pensar em dinâmicas e produtos diferentes para oferecer para esse cliente, para ele voltar a comprar com a gente. Ou, putz, não tenho nenhum produto complementar. Será que você não pode mandar um e-mail dando ideia de presente
A gente vai em festa, a gente vai em casamento, às vezes você tem um produto que o cliente pode comprar para presentear outras pessoas. Então seja criativo para pensar nesses e-mails de pós-venda para a gente aumentar esse tempo aí do cliente na nossa empresa. E uma outra opção também é fazer um atendimento super encantador, super humano, para o cliente realmente se sentir parte ali, ele se fidelizar com você, com a empresa, para que ele sempre volte a comprar. Dá para você fazer todas essas estratégias um pouquinho. Aplicar, testar, o atendimento humano eu sugiro que você sempre faça, que você esteja ali bem presente na comunicação para o cliente realmente se sentir parte do seu negócio e voltar a comprar com você. Tem um outro estudo também muito legal que traz aqui pra gente, que é da PwC, que diz que 73% dos consumidores dizem que a experiência do cliente é um fator decisivo na compra. Isso a gente já falou bastante no programa passado também sobre a reputação na questão dos marketplaces, mas aqui no geral. E aí, de novo, gente, é só a gente pensar na nossa experiência como consumidor. Toda vez que a gente vai comprar, vai no balcão fazer um pedido e você não é bem atendido, você fica frustrado, você não tem vontade de voltar a comprar, você tem vontade de reclamar, você não vai indicar esse lugar, a gente realmente vira um detrator daquela marca, não é bom. Então, a experiência do cliente é o que manda em tudo que a gente proporciona ali para o nosso cliente, tá? Então, vamos pegar esses dois estudos, todos esses insights que foram gerados aqui, e colocar em prática na nossa empresa. Como é que a gente pode melhorar? Você, empresário, pode ir lá na operação com seu time e trocar uma ideia. Ver se todos os fluxos estão bem fluidos, se está tudo casadinho, que está chegando o produto na casa do cliente bem certo, bem embalado. Será que tem alguma coisa que você pode fazer de diferente se você tem loja virtual própria, com produtos próprios, se você tem margens maiores, será que a gente não pode pensar em colocar em caixas mais bonitas para o cliente já receber aquela experiência uau mesmo, sabe? Ele abre e fala, caraca, nossa, eu quero voltar a comprar. Então, vamos pensar em algumas outras estratégias para que a gente consiga proporcionar uma experiência boa e reter esses clientes dentro da nossa base. Outras opções de estratégias, até exemplos que você pode colocar em prática aí na sua loja virtual, que melhora a experiência do cliente, e não só em relação a produto e atendimento, que é o que a gente falou bastante aqui, mas como que você pode trazer um layout para a sua loja online mais organizado, mais intuitivo, que tenha menos botões, que o cliente consiga rapidamente fazer a compra, que ele não perca tempo. Isso também tem a ver com a experiência de compra do cliente. Você pode também criar uma FAQ, as principais dúvidas que o cliente tem sobre o seu produto e deixar numa área ali dentro do seu site, fácil para ele tirar as próprias dúvidas, não precisar de repente entrar em contato com alguém, vai gerar mais esforço operacional para sua empresa e mais uma demora ali para o cliente resolver se ele vai comprar com você ou não. Essa estratégia também é interessante para os canais de marketplace. Você pode colocar lá na descrição dos seus anúncios perguntas principais dúvidas e colocar ali rapidinho para o seu cliente já olhar o anúncio e fazer a compra, sem dúvida nenhuma. A gente pode pensar em mensagens de pós-venda, perguntando se chegou tudo bem. Isso é ter um carinho, um cuidado com o cliente para garantir que ele teve uma boa experiência, desde o pedido até a entrega. Ter um botãozinho ali dentro do seu site do WhatsApp para ser rápido, o cliente vai entrar em contato com vocês. Nem sempre a dúvida dele vai estar ali no site ou vai estar ali no anúncio. Então, ali, às vezes ele precisa de um apoio para uma entrega numa data específica, sei lá. Inúmeras possibilidades, o botãozinho do WhatsApp é muito interessante. E por fim, a embalagem, que a gente já comentou, é também interessante. Não só o layout, né, o design dessa embalagem, mas será que você não consegue mandar um brinde, um mimo, alguma coisinha ali para o seu cliente se surpreender? Mandar um bilhete com alguma dica de uso do produto, alguma receita, se você vender produtos que usem receita. Se você trabalhar com produtos de cabelo, será que não tem algumas ideias de looks, de penteados? Então, inúmeras possibilidades que são baratas, que você consegue colocar em prática e melhorar e elevar essa experiência para o cliente. Atendimento, experiência não é suporte, só suporte. É também estratégia de venda para a gente realmente escalar, potencializar, melhorar a nossa operação e construir cada vez mais negócios que arrebentam. Essa é a nossa missão aqui juntos.
Vamos entrar mais no detalhe sobre esse assunto com a nossa convidada de hoje? Ana Neres é Head de Brand Experience da Midiaria.com. Eu tô muito animada para esse papo. Fica com a gente, que eu tenho certeza que você vai aproveitar. Preparados para elevar o atendimento e a experiência que você proporciona para os seus clientes aí na sua operação? Hoje nossa convidada é especialista nesse assunto. E aí, Ana, tudo bem? Tudo, Fê. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Pra mim é Paulinha, já vou expor aqui. Pra mim você é a Fefe. Tá tudo bem. Eu vou direto para as perguntas, o pessoal vai te conhecendo a partir delas, tá? Combinado. Então, para começar, o que significa na prática a experiência do cliente? Fê, a experiência do cliente é projetar a melhor vivência e posterior lembrança do seu produto ou do seu serviço. Então, é uma coisa que a gente acaba esquecendo e foca só no final da experiência e esquece que aquilo é um projeto. O que é que você quer que o seu cliente viva e sinta do começo ao final da jornada dele com o teu produto? A partir do momento que você projeta isso, você consegue proporcionar para ele essa experiência. Eu brinco que, assim, fazendo o básico bem feito, entregando o seu produto no prazo, atendendo o cliente de uma forma ágil, dentro do prazo que você se propõe, tanto para o atendimento virtual quanto presencialmente. O presencial, ele traz uma dificuldade na experiência do cliente, que é a interação que as pessoas têm com outra pessoa. E que aí você depende exclusivamente se naquele dia a pessoa está num dia bom ou ruim. Por melhor que ela seja treinada, ela é uma pessoa. Então, no virtual, você tem essa facilidade em que você, com processos bem definidos, uma arquitetura bonitinha de site, você consegue organizar isso melhor. Então, a experiência, para mim, é atender bem o seu cliente naquilo que você se propõe, do básico, e aí quando ele chega com o produto em casa, no caso do online, o produto chega em casa, aí você tem a outra parte da experiência que você projetou. É uma embalagem bonita, é um cheirinho, é um cupom de desconto, aí você incrementa aquela jornada, mas o principal é cumprir o que você se propõe. Caramba, legal. A gente tem até um episódio que conecta sobre isso, do comportamento das pessoas, né? Que você falou do físico, que depende muito do sentimento, do momento que a pessoa tá ali, esse desafio que tem. A gente tem um episódio que fala sobre o comportamento do consumidor e a gente bate bastante nessa tecla desse atendimento, enfim. Então, acho que é bem legal para quem não assistiu, tá lá no canal. Mas, putz... Ai, Paulinho, vou chamar de Paulinho. Pode chamar, não tem problema, você pode. É legal esse seu olhar sobre a experiência do cliente, né? Acho que a gente precisa pensar nisso e o básico bem feito, ele já é o... As pessoas hoje em dia, e a gente vê isso pelos números, acabam não fazendo nem isso. Você posso dar alguns exemplos de coisas que você vê no dia a dia, de que te irritam. O cliente, ele tem um atendimento online. Você manda uma mensagem. E aí ele te manda no chatbot várias perguntas. Eu sei que eu ainda vou falar um pouco mais disso com mais detalhes, mas a resposta quando vem, às vezes você faz perguntas para o cliente naquele momento. Manda essas informações, você manda, e quando uma pessoa vai atender, ela pergunta de novo o que já está lá atrás. Ou seja, quando a pessoa projetou aquela experiência, ela não pensou que naquele momento que ela perguntou, ela já pediu a resposta e que a gente tem que partir daquilo para continuar o atendimento. Nossa, isso é muito irritante. Isso é irritante e isso é comum. Isso é comum. Eu acho que também tem uma parte que é a educação também do cliente, que é a gente também como cliente facilitar a vida em alguns momentos. Então, quando você manda uma mensagem de WhatsApp, oi, tudo bem? Já me irrita. Ai, por favor, fale sobre isso, Porque assim, quando você está querendo alguma informação, manda o que você precisa, porque a pessoa que te responde exatamente o que você está perguntando num tempo mais rápido. Porque eu costumo brincar que assim, a pessoa não está preocupada se você está bem ou não, ela quer te atender. Então assim, responde, pergunta, fala, oi, tudo bem? Olha, estou aqui, estou interessada nesse produto, gostaria de entender isso, isso e isso. Quando a pessoa te responder e se ela estiver bem treinada, ela não vai responder, oi, tudo bem? E ficar esperando 5 minutos sem te dar a resposta. Se você também já se coloca nesse lugar, você já vai e manda a resposta logo. Vou puxar aqui, então, uma segunda pergunta para a gente evoluir mais sobre esse assunto. Quais são os principais pontos de contato com o cliente que a maioria das empresas negligencia, mas que impactam diretamente nessa experiência? Eu acho que os principais pontos de contato são aqueles que não são o core da empresa.
Então, eu acho que um jeito fácil de explicar isso é quando você tem um produto, quando você tem uma loja. Imaginar que você tem uma loja, você vende roupa. Mas na sua loja você tem um serviço de valet. Ignorar que o valet é um ponto de contato é um erro. Quando você projetou a jornada do teu cliente chegando na tua loja, você imaginou assim, não, tem que ter o valet, você pensa o conforto. Você não pensa na comunicação daquela pessoa com aquele teu cliente. Então, quando chega teu cliente e o cara, de repente, que pegou teu carro, ele não falou bom dia, ele não deu um sorriso, ele entrou no teu carro, pegou teu carro e foi embora. Aquilo não está diretamente ligado ao teu produto, mas está na tua experiência. Então, não gerenciar esse tipo de coisa realmente é negligenciar que aquela pessoa também faz parte do teu processo. A gente foca muito naquilo que é o que a gente entrega, mas a gente, por comodidade, quer atrelar outros serviços e esquece de cuidar deles. É claro que a gente tem que olhar o custo-benefício, obviamente, de tudo isso, porque esse também, o controle de tudo, você acaba aumentando um pouco o teu custo. Então, você tem que chegar aí num equilíbrio, de uma forma que você consiga olhar tudo aquilo que você oferece, além daquilo que você se propõe, porque não adianta nada você ter uma roupa linda e a pessoa, quando estiver a caminho da tua loja, fala, nossa, eu tenho que parar em outro estacionamento porque lá ou risca o meu carro, o cara é mal educado. Eu acho que esse exemplo do valet é um bom exemplo, ele vale para todas as outras coisas. E eu lembrei agora que final de semana a gente foi no shopping, e no shopping ali, Cidade Jardim, pra conhecer o shopping, nunca tinha ido lá e tal. E aí a gente chegou, estacionamento de shopping é super caro, né? A gente sempre pensa assim, será que a gente vai, né? Às vezes não tem tolerância. A gente chegou lá, ficou uma horinha pra conhecer, depois a gente foi embora. Aí na hora que foi pagar o estacionamento, apareceu assim, você é cliente de um banco tal? Aí eu falei, sim. Falei, opa, vou ter um desconto? Fiquei super feliz. Falei, vou ter um desconto. Coloquei lá e falei, esse benefício só vale pro valet. Por que que quando eu entrei no site não tinha um comunicado? Ou quando eu cheguei ali no shopping não tinha um comunicado falando que o valet tinha benefício pro cliente? Nossa, esse é um exemplo muito bom, fica visual, né? Mesmo para quem trabalha no online, que é um pouco diferente, o que a gente pode aprender com essa situação que dá para levar para online? Acho que esse é o ponto, né, pro pessoal de casa pensar. Eu acho que para online eu tenho um outro exemplo que a gente pode... Eu tenho uma designer de joias que eu sou muito apaixonada em BH, e ela faz isso com muita assertividade. Ela manda, cada vez que ela manda joia, ela manda uma série de coisas dentro da caixa, incluindo um chocolate. Ela manda isso de Belo Horizonte para São Paulo. Então, ela faz isso, o chocolate chega maravilhoso. Eu já recebi bala, coisa... Sabe aquela coisa que você quer mandar a mais para o teu cliente dentro da caixa? E aquilo vem ou com uma embalagem que não tá legal, ou derretido. Ou vem amassado, ou vem um chocolate meio assim. Porque assim, você quer colocar uma coisa bacana além do teu produto. Só que, vamos olhar se essa porque o produto chegou no prazo, mas esse chocolate é ruim. Isso aqui não tá legal. Então, assim, tudo que você realmente for pensar para entregar, você tem que entender que tudo aquilo é seu. O cliente está olhando tudo. Então, gerenciar isso é o que faz com que a gente consiga minimizar essas falhas. Fazer sentido, Tem que né? fazer sentido. Legal. E aí, entrando um pouco mais no atendimento, qual que é a estrutura mínima que uma empresa precisa ter para garantir uma boa jornada do cliente, mesmo a empresa que é pequena? Eu entendo que não tem uma regra para isso. Eu acho que depende da estrutura, da experiência que você projetou lá no começo. Então, quando você se coloca para entregar aquele do teu produto e o algo a mais, você tem que ter uma equipe preparada para atender este algo a mais. Eu trago o exemplo da loja NV, que dentro da loja dela, ela tem uma área de café muito especial. As clientes chegam já sentindo, olha o cheirinho do café, o cheirinho do bolho, ela tá lá para vender roupa. Então, ela tem que ter alguém para gerenciar essa estrutura minimamente, não só a parte operacional da roupa, da entrega, do cuidado, da venda do produto, mas também dessa experiência adicional. Então, ali ela fala, eu preciso ter 2 pessoas, porque eu tenho que ter uma pessoa cuidando disso e uma daquilo, porque eu entendo que uma só não dá conta. Então,
gerenciar isso vai depender muito do que você projetou como entrega. Então, o primeiro passo seria entender como que é essa jornada, quais são esses pontos de contato que eu tenho com o meu cliente e definir o volume que eu tenho hoje, né? Exatamente. Então, até pensando aqui no marketplace ou loja virtual que a gente tem pontos de contato ali. Vamos pegar prático. Eu atendo o Mercado Livre, vendo no Mercado Livre. Então, eu tenho um ponto de contato com o meu cliente, ou talvez 2 dentro da plataforma, o pré-venda e o pós. Então, eu preciso aqui, com o que a Paulinha está trazendo, é entender que essa é a minha estrutura. Então, qual que é o meu volume de pré-venda? Qual que é o meu volume de pós-venda? Será que eu preciso de uma ou de duas? É isso mesmo. Então, é realmente entender qual que é a sua estrutura e definir... Exatamente. Boa. Nossa, é legal esse exemplo da NV, né? Isso traz insights legais para quem tem loja física ou tem online, quer fazer um showroom, alguma coisa. Putz, que mais que eu posso trazer de melhoria para a experiência? E aí você imagina que numa loja menor tem uma gerente que faz tudo. Uma empresa como a NV, ela tem, obviamente, a gerente da loja dela, mas ela tem uma responsável que vai olhar se o café está gostoso, se já acabou, se tem reposição, mesmo que seja uma copeira responsável, não importa. Você tem alguém olhando para aquilo dentro do teu negócio. E eu acho que isso é interessante a gente pensar, se você não tem estrutura, capacidade para colocar alguém responsável para cuidar disso, não faça. Não faça. Só não faça. Porque pode frustrar o cliente, né? Sim. Total. E qual foi o desafio que você já viu relacionado ao atendimento e como que resolveram? Fê, ao longo desses 20 anos eu já vivi alguns momentos, mas eu tenho uma história recente que eu acho que traz os dois lados. Eu como cliente e o meu cliente. Eu trabalho em uma agência em que a gente entrega como experiência de marketing, evento, comunicação, a gente faz o 360 do projeto do cliente. E um cliente novo, tinha acabado de chegar na agência, pediu para que a gente fazia, sei lá, 3, 4 anos por conta de uma fusão, enfim, ele tinha muito tempo sem se comunicar com os funcionários adequadamente, com os distribuidores. E ele falou, nós queremos fazer uma ação para encantar essas pessoas, vamos enviar materiais específicos que eles sempre nos pediram e a gente queria que isso fosse feito de uma forma bacana, carinhosa e tudo mais. Falei, bom, pensei comigo, tá tudo certo. Vou fazer uma cartinha especial, uma coisa bacana, uma embalagem legal. Bom, fiz tudo isso, fiz os materiais melhor qualidade. E aí a gente entrou no impasse que era o envio desses materiais para eles. Eu tenho uma empresa de logística que me atende há 4 anos. Eles, para você ter uma ideia do nível de serviço, eles levam chocolate na Páscoa de entrega de cliente meu, sei lá, para Natal, fora do São Paulo. Então, quando eu entrei em contato, eu falei, olha, são caixas grandes, mas você vai precisar levar isso, né, porta a porta. Ele, não, tá tudo certo. Ele falou, faz o seguinte, me manda a caixa e eu vou trocar, de repente eu consigo trocar por uma menor. A gente tinha um material que tinha 70 centímetros de largura. Tá bom, mandei as caixas para ele aberta. Tô lá, trabalhando, a cliente me liga. Ana, eu acho que houve algum problema, porque as caixas começaram a chegar nos nossos funcionários abertas, amassadas. Você pode checar? E a cliente de uma educação maravilhosa. Falei, claro, vou checar. E fui atrás para entender. Tudo errado, Fê. Tudo errado, assim. Nada dentro do padrão que eu estava acostumada a receber o trabalho. Nada. Imediatamente, falei, bom, eu não posso resolver o problema do distribuidor. Ele vai ter que continuar fazendo as entregas e daqui a pouco eu vou pensar nisso. Naquele momento eu precisava atender as pessoas. Eu tinha frustrado a experiência do meu cliente desde o início, porque ele me procurou porque ele sabe que a nossa entrega é diferenciada. Qual que é o problema do que eu tenho dentro daquilo que eu faço? Eu dependo dos terceiros. Eu não vou Ana, entregar as coisas para os clientes. Então, o que eu entrei em contato com ele? Primeira coisa, eu falei, olha, eu gostaria de me desculpar. Eu sei que não tem nada que eu possa fazer nesse momento. Eu sinto muito pelo que aconteceu, mas o que eu vou fazer agora para resolver este problema? E aí falei, bom, já tratei de mudar o distribuidor, o fornecedor que vai fazer a entrega logística, e eu vou ligar para todos os seus colaboradores para ouvir sobre a experiência que eles tiveram com a recepção da caixa. E por que eu fiz isso? Porque as pessoas, elas gostam, a gente sabe disso, de ser a gente. Elas gostam de ser ouvidas. Então, elas não sabiam que a empresa tinha proposto uma super experiência, nem nada do tipo. Mas eu sabia. Então, eu liguei pessoalmente para cada colaborador,
me apresentando, falando, sou a pessoa responsável, eu soube que houve um problema com a sua entrega, você pode me contar como foi? E as pessoas adoram falar sobre como se sentem, sobre como aquele momento bateu nelas. E aí eu conversando com todo mundo, obviamente ouvi, eu já sabia de todo o processo, eu ouvi, me desculpei, e disse que a gente já ia trabalhar para fazer as trocas que fossem necessárias e tudo mais. Voltei para o cliente, falei, olha, a partir de agora eu vou no acompanhamento planilhado, vocês podem acompanhar 24 horas e vocês não vão pagar pelo serviço. A parte do não pagar pelo serviço varia muito da autonomia que cada um tem dentro da sua empresa. Mas ali eu não poderia fazer diferente, porque era um custo alto e o cliente não tinha recebido o que ele comprou. Então, imediatamente, ele agradeceu, ele falou, olha, ficamos felizes com a agilidade com que você resolveu o problema, você falou com as nossas pessoas, isso para a gente não era o esperado, né, porque quem contratou superou as expectativas de uma forma muito, né, tranquila, e vamos seguir para o próximo. Ou seja, aquilo que poderia ter atrapalhado totalmente a minha relação com esse cliente, voltou e 2 semanas depois fizemos um evento belíssimo nos hotéis que são o meu favorito no mundo, que é a Benique Garden, e eu consegui reverter isso de forma que eles continuam clientes, estão conosco e entenderam que aquilo foi um problema pontual da entrega daquele parceiro. Olha só. Nossa, é uma história legal para a gente se inspirar e ver vários pontos aí, né? Da agilidade em resolução do problema, não se apegar ao problema. Exatamente. Então, beleza, o problema aconteceu. Tá bom, depois eu reflito sobre o problema, vamos resolver. Né? E trazendo para quem vende online, isso aqui é um exemplo muito legal porque está atrelado à logística. E que não depende da gente. Que não depende da gente que vende no online. Então, como é que a gente pode facilitar a vida do cliente, resolver a vida do cliente que talvez não recebeu o produto, ou a caixa chegou amassada. Às vezes você vai tomar um prejuízo, mas o cliente ele vai voltar e às vezes ele vai recomendar você. Porque a gente tem que lembrar que tudo isso parte de uma ação de relacionamento. Você está se relacionando com aquela pessoa. Né? E a gente teve uma experiência ruim, a gente vai ainda detalhar um pouco sobre isso, mas a gente está partindo de um primeiro contato. Eu não posso achar que aquele cliente, que eu perdi ele ali. Eu tenho que trazer ele de volta porque eu tenho um caminho que eu estou traçando com ele. Então, não esquecer o objetivo do que eu estou fazendo. Legal. E o começo do programa, no outro quadro, a gente falou sobre a retenção, que ela é mais barata e pode potencializar o lucro da empresa. Então, a gente precisa pensar nisso. Não é abandonar o cliente. Ele comprou uma vez e beleza, deixa ele embora. O que a gente pode pensar na nossa empresa para que esse cliente ele volte? Porque o cliente que volta, ele é mais barato do que a gente tem que ficar captando novos clientes o tempo inteiro. Dentro da prática do trabalho que eu executo de eventos, isso eu vivo na prática. Os clientes que estão conosco hoje não vieram por campanha publicitária, marketing, todos vieram por recomendação. E para nós não tem nada melhor. É claro que o cliente chega já com a expectativa lá no alto. Então, a gente já sabe que tem que trabalhar para atendê-lo não só, né, e superar a entrega do que ele está esperando. Mas, assim, 90% deles chegam até nós por recomendação, por indicação. Nossa, isso é incrível, né? É muito como bom. Agência é muito legal. E como que a gente pode criar processos de atendimento para manter um padrão, mesmo com crescimento e aumento de volume? Quando a gente projeta de novo, né, voltando sempre na projeção da experiência, a gente já estipula o atendimento que a jornada que a gente quer entregar. E a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque a pessoa que projeta isso, ela tem que ter passado por essa experiência para fazer isso de forma adequada. Então, a gente entende que se o cliente não reclama, a jornada está ok, né? Tá atendendo, tá super legal. Quando a gente cresce, quando você tem esse crescimento na empresa, você precisa fazer uma avaliação antes até, se aquele crescimento que você teve, ele também era esperado? Era algo planejado? Ou foi um susto de mercado? Você subiu mais um degrau? Porque você tem 2 caminhos. Olhar se a estrutura que você tem já atende, porque às vezes você não sabia que a tua equipe poderia atender mais do que aquilo que você tinha previsto, porque você não tinha passado por aquela situação. Então, colocar o crescimento como uma questão também dentro do teu planejamento e olhar
e mapear, entender se mesmo crescendo você precisa realmente, de fato, atender a equipe, porque o processo você já tem. Uhum. O que você vai olhar nesse caso é se você vai crescer ou não a tua equipe para atender isso. E, obviamente, todo o processo que você fez até aquele momento para que o cliente, para que a experiência estivesse ok, ao crescer, o treinamento tem que ser o mesmo, você tem que partir do começo de que uma pessoa nova, caso esse seja o caso, está entrando dentro de algo que já existe. Uhum. Então, é realmente se aprofundar com essa pessoa dentro desse processo para que você consiga manter o padrão. Legal. E acompanhar a gente, de repente, com um gestor, o dono ali da empresa, vivenciar, de repente, a jornada de vez em quando, né? Então, Sim. entrar lá, fingir que vai fazer uma compra, ver como que tá a jornada, se é loja própria, né? Essa arte virtual, como é que tá sendo essa experiência. Se é marketplace, a gente não tem muito domínio ali na jornada de compra, mas no pré-venda a gente tem, no pós-venda a gente tem. Então, simular essas compras é interessante para a gente avaliar se com Sim. esse crescimento, o padrão do atendimento que eu estipulei e criei continua igual, né? Sim, até porque quem sabe atender é quem sabe também comprar. Então, se você também tem a sua... quando você vai atender o outro, você tem realmente que calçar o sapatinho dele e entender todo o processo, é isso que você falou. Por onde ele vai passar, né? Esquece que eu sou empresário, desapega. Esquece que esse é meu negócio. Isso tá bom mesmo? Então tá bom. Tem aqui uma oportunidade para melhorar? Então tá bom. Então, e é isso no processo de crescimento você vai adequando. Legal. Porque a gente pode estar perdendo venda com uma jornada ruim. Com certeza. Eu participei de um projeto em que nós identificamos a venda de ingresso de um evento muito grande em São Paulo, 3.000 pessoas, e a gente entendeu que 60% é um número bizarro. Até a gente entender essa questão da jornada do cliente foi incrível, assim, 60% a gente perdia porque o questionário era muito grande. Olha só. A gente tinha nome, e tinham dados que nós precisávamos para as pesquisas, para avaliar público, entender, ou seja, que o cliente fala, por que eu estou preenchendo isso aqui? Não faz muito sentido. Por que eu tenho um termo tão grande para ler? Bom, conclusão, entendemos isso através de análise de dados, trocamos, e aí a gente já conseguiu reduzir para 35%. Olha só. 40%, que aí a pessoa abandonava o carrinho no momento de pagar. Então, não era mais... antes ela abandonava no cadastro. Uhum. Depois ela passou a abandonar no carrinho. E aí a gente entrou em outras avaliações, que aí é parcelado que a gente tem que fazer, tem que ter boleto. Aí a gente vai para um outro caminho. Mas tem alguém olhando. Tem alguém acompanhando. E é voltar no que você falou do básico, né? O básico. Isso é muito básico, é eu experimentar essa jornada do meu cliente e analítico, né? Sendo analítico em cada ponto. Sim. Putz, tá fácil, é muito botão para apertar, é muita coisa para ler. É muita coisa para ler, para preencher. É que aí eu volto naquilo que eu falei da questão do apego, né? E de um problema que eu quero que o meu cliente resolva. Porque na prática, o que a empresa queria? Os dados para montar o perfil do público, porque aquilo era importante. Não é que não é, mas talvez ali não fosse o momento de buscar essas informações. E a gente demorou para entender isso, alguns meses ali avaliando, assim que quando as vendas foram abertas, era o primeiro evento, estávamos ali aprendendo esse caminho. Tanto que no último, uma pesquisa mais completa foi feita no próprio evento. Então, assim, a gente não vai deixar de errar, Fê. E isso é muito importante da gente entender. Dentro do processo de atendimento, ainda mais o empreendedor, o novo, né? A pessoa que está começando, está com seu negócio, óbvio que ela está super apaixonada por aquilo e ela vai fazer o que for fazer, tiver necessidade de fazer para resolver. Mas a gente precisa entender que a gente vai errar e vai acertar e vai arrumar e não se desesperar, porque é o processo. Não dá para a gente já começar acertando tudo. E sempre pensar, estou errando e melhorar. E melhorar. E não manter. Exatamente. E largar tudo, quer saber? Vou parar de fazer isso. Não quero, isso não é mais para mim. Não é. Tem solução. Tem solução. Né? E, Paulinha, você acredita que tem um perfil ideal para quem trabalha nessa linha de frente de atendimento? E se tem, como que a gente pode capacitar esse time para entregar cada vez melhores experiências? Olha, de forma ampla, eu acho que não. Eu acho que, dada a necessidade específica, um perfil específico. Eu acho que a pessoa que vai cuidar do atendimento, ela precisa estar adequada para aquele tipo de atendimento. Então, é um exemplo que a gente pode pensar, assim, se a gente for pensar no atendimento online, por exemplo, o que essa pessoa tem que ter? Ela tem que ter informação.
Ela tem que saber sobre aquele produto. Se a pessoa está no presencial, ela tem um a mais ali, que é como é que ela se veste, como é que ela recebe. Isso você vai adequando conforme você vai trabalhando o atendimento. Então, eu acho que o perfil agora, se você me perguntar, e aí é uma opinião super pessoal, e com base na experiência que eu vivo diariamente com os meus clientes. A pessoa entender a importância do servir, eu acho mesmo, tá? Diante da minha experiência pessoal é que faz diferença. E não o servir do jeito romântico, mas entender que o servir era estar a serviço do outro. Eu estou ali para atender. Internalizar isso, porque quem tem isso dentro de si se importa. Então, você não vai olhar para aquele cliente e achar que ele é só mais uma pessoa chata que está me ligando para reclamar. Você vai entender que ele teve uma dificuldade com aquilo que você se propôs a entregar. Ele poderia comprar de várias pessoas, ele está comprando de você. Então, atenda, cuide dele, né? Se importe com ele. Então, essa característica, eu acho que ela faz diferença. Legal. E é muito bonito isso, né? Se a gente consegue localizar essas pessoas que têm esse... Talvez até um propósito, né? Nesse sentido de estar ali pro outro, de atendimento, que gosta de fazer isso. Pode fazer uma baita diferença aí dentro da nossa equipe. Eu acho que... Eu acho não, Fê. Na verdade, eu tenho certeza. Quando você está procurando um trabalho, isso não está passando na sua cabeça. Como pessoa que está indo atrás de um serviço de atendimento, sabe? Você é recepcionista. Eu acho que parte muito de quem faz a experiência. Quem que eu quero contratar, que é aquela que a gente voltou lá atrás, né? Essa pessoa que eu estou contratando, porque a pessoa às vezes nem sabe que ela tem isso, ela não sabe. Tá. Mas você que está contratando, você consegue enxergar. E enxergar muitas vezes o potencial desta pessoa, para ela estar ali para conseguir atender. Então, esse perfil ele vai se desenhando e também no aprendizado. Agora, tem algumas coisas que eu acho que são inegociáveis para um perfil, e isso eu acho que vale para todo mundo, seja no online, seja no físico. As pessoas precisam ter informação, como eu disse. Ela não pode atender um cliente e não saber o que ela está vendendo. Então, se ela vende camiseta, ela tem que saber que a camiseta tem tantos pontos a mais ou menos. Se ela está vendendo qualquer coisa. Se ela atende produtos de casa, qual que é a voltagem, desde a voltagem até a forma de tirar a embalagem, de plugar uma coisa na outra. É óbvio que nem sempre é possível, mas quando é possível, colocar essa pessoa em contato com o produto que ela vende é maravilhoso. E outras duas coisas que eu acrescento é português. Eu acho que aulas básicas, eu não estou dizendo, nossa, um super curso de português. Não é isso. Eu acho que os itens principais da disciplina já facilitam, principalmente com relação aos vícios de linguagem. Ninguém gosta de ligar, nós vamos estar fazendo, senhor. Ninguém gosta disso, né? Então, minimamente, um pouco entender essa questão do português é importante e a dicção. Porque é através da dicção, quando você está num atendimento por telefone, que você passa clareza, segurança, que você dá para o seu cliente a segurança daquilo que você está falando. Então, este caminho, para mim, isso deveria ser o básico para quem atende. Essa questão do português no chat é muito importante. Para você não trocar as palavras, você não colocar a pontuação no lugar errado. E aí, o que isso passa para quem está do outro lado? Essa pessoa sabe o que está falando e ela está preparada para falar comigo. O cliente pode falar nós vai, nós volta, a gente não. Boa. A gente pode até puxar um pouco da tecnologia nesse sentido. Se você vê que você tem uma pessoa que está se esforçando, que ela é boa no atendimento, mas ela falha um pouco no português, você pode usar o ChatGPT para ajudar nesse sentido. Então, você pode falar assim para ela, olha, o que eu gostaria que você fizesse? Toda vez que você for mandar a mensagem para o cliente, manda aqui nesse botzinho, aí você pode construir um script, não me lembro exatamente os termos ali, joga lá e ele sempre vai corrigir a gramática. E aí você pode colocar um plus aí para a pessoa, sempre leia o que ele fez, que aí você vai treinando essa pessoa para que daqui a pouco ela não precise mais usar o ChatGPT para corrigir a gramática, né? Sim. A tecnologia, ela, com certeza, nesse momento, ela ajuda muito. Mas você ter um olhar cuidadoso para as pessoas que fazem isso acontecer também faz parte. Porque ela tem que ter, é isso que você, para fazer o prompt, ela tem que pensar. Prompt. É o prompt. Ela tem que pensar,
ela tem que elaborar, e isso faz parte da concepção das coisas. Então, eu acho que isso, para mim, essas 3 características são negociáveis para qualquer serviço. E vai ajudar de muito pro atendimento. pessoal que vende online, porque realmente a gente precisa cuidar da gramática. O telefone dificilmente tem, mas se você tem um problema e consegue o contato do cliente, né, chegou errado o produto, putz, conseguir um contato, falar no telefone faz a diferença, você se aproxima. A experiência que você trouxe lá da entrega, que você ligou para cada um dos colaboradores, faz muita diferença mesmo. E como que a gente pode transformar? Você trouxe um pouco no exemplo ali da logística, mas de repente a gente consegue entrar mais no detalhe? Feedbacks negativos e reclamações em melhorias e resultados para o negócio. Você recomenda alguma metodologia, alguma prática? Eu acho que a mensagem principal é não negligencie o seu cliente, a reclamação do seu cliente. E muito menos subestime a inteligência dele. Porque você fala com ele online, ou seja, por telefone, e você traz sempre, olha, mas a nossa empresa, esse é um procedimento, o cliente não quer saber, ele não quer trabalhar para você, ele quer ser atendido. Então, eu acho que o primeiro passo para fazer essa reversão, primeiro é ouvir, é assumir genuinamente o erro e mostrar para ele o que é que esta reclamação que ele está trazendo está agregando para que aquilo não aconteça mais com outras pessoas, para que aquilo realmente seja solucionado dentro da empresa, que vocês deram a importância necessária para o que ele trouxe e que ele convide-o para uma nova experiência com a marca. Legal. Né? Então, eu acho que trazer, é claro que um mimo, um algo a mais para que ele volte, é legal, mas não é mandatório, porque não é comprar o cliente. É trabalhar com objetividade. É um termo mais genérico, mas assim, tratar a gente feito gente. Né? Lembrar que é você, que poderia ser você. Né? Então, como é que você realmente acha que aquilo vai voltar? Por exemplo, no meu caso da logística que eu disse logo atrás, eu não pretendo voltar com esse fornecedor, porque toda a clareza, porque ele só me dava desculpas. Ele só me dava motivos pelo qual ele não tinha feito o que eu tinha pedido, sem me dizer o que ele ia fazer de diferente ou de como aquilo ia ser solucionado, ele só reclamava. E isso não é o caminho. Então, eu já vivi experiências ruins com marcas. E este caminho, eu falei, nossa, isso é legal de fazer, isso é bacana de fazer. Então, ter realmente essa atenção para conseguir entregar de uma forma legal. Como que a gente consegue equilibrar as automações, até puxando um pouquinho aí do ChatGPT que a gente já trouxe, sem perder a humanização e essa proximidade com o cliente? Fê, trabalhando com informação e arquitetura de dados de uma forma muito prática. E aí eu só tenho um exemplo que para mim é o melhor que eu já vi acontecer e sou usuário do serviço, que é o Nubank. Quando você entra, o Nubank é um banco que nasceu na internet. Então, você não fala com ninguém. Agora você até tem um telefone e tudo mais, mas assim, você fala imediatamente com alguém que está ali no chat. O que eles fizeram? Até quando você põe a sua dúvida, você tem o FAQ. E normalmente as empresas têm o FAQ, só que é um FAQ pela metade. É um FAQ que não tem todas as informações. Então, nesse primeiro nível de atendimento que ele traz, este FAQ ele é o mais completo que você pode imaginar. Tem todas as perguntas, porque alguém estudou a jornada, alguém viu o tipo de cliente que acessa e entendeu quais são as dúvidas, das mais simples às mais complicadas. Quando aquilo não é suficiente, Cris Junqueira diz o seguinte, se aquilo não é suficiente, se ele tem que falar com alguém, eu errei. Aquilo não está bom, porque o ideal é que a pessoa encontre sozinha a sua resposta. Agora, se ela não encontra ali, aí você vai para um chatbot que pode inicialmente trazer as perguntas base para que o atendente continue e não faça de novo as mesmas perguntas. Nossa, que é muito chato. Né? Então, o chatbot, para mim, ele entra neste momento, porque você tratar de questões de reclamação, dúvida com o chat é a coisa mais irritante que tem. Eu entendo a questão de produtividade e eu questiono um pouco se tudo isso realmente faz sentido, porque o cliente fica muito nervoso. Então, se num primeiro momento, quais dados você precisa para ter o atendimento daquilo que a dúvida que ele tem, o número do CPF, conta, sei lá, o que você precisa para identificar a conta? Pois não, já vi aqui que o senhor procurou esta informação, o que mais a gente pode te ajudar? Então, eu acho que dá para mesclar as duas coisas. Eu não acho que a gente vai conseguir migrar 100% para um atendimento que não use pessoas. Então, de novo, a gente cai na primeira pergunta. Mapear a jornada, mapear a experiência e
todos os pontos e entender que nada é óbvio. O óbvio sempre precisa ser dito, porque ele é óbvio para você, mas não é para o outro. Então, eu acho que a gente consegue mesclar essas duas opções sempre. Muita informação para que o cliente tente fazer aquilo sozinho. E se ele não conseguir, que ele pode ter o primeiro atendimento, até tentativa via chatbot, e depois o contato com o profissional. Legal. Nossa, muito bom. Ficou claro aqui pra gente a importância da gente olhar para essa jornada, mapear, testar, experimentar. Sim. Várias vezes, conforme a gente for crescendo, né? Não perder a humanização, se colocar no lugar do outro é essencial, mas se apoiar também na tecnologia para ajudar a gente, porque ela tá aí também para potencializar nossos negócios. Adorei a conversa. Eu também, muito obrigada. Obrigada pela presença. Continue acompanhando a gente no nosso canal do YouTube, Programa Tração Digital, e a gente se vê na próxima quinta. E se tem uma coisa que esse episódio deixa claro, é que o atendimento e experiência não são detalhes, são estratégias de crescimento. Não adianta vender bem uma única vez se o cliente não sente vontade de voltar. Quem cuida da jornada do cliente, cuida do futuro do negócio. Se você curtiu esse conteúdo, continue acompanhando a gente nas redes sociais, @Programa Tração Digital. Nos vemos no próximo episódio, os minutos mais potentes do comércio eletrônico. Até lá!